Eu queria muito com este vídeo dizer que eu já lancei um livro, que eu sei como é ser publicada, que eu tenho uma base de leitores ou tantas páginas lidas na Amazon e não sei quantas estrelas, mas eu não tenho nada disso. Então o intuito deste vídeo é te fazer entender a sensação de como lançar um texto no mundo caso você também ainda esteja travado, se auto-sabotando e pensando em lançar o seu primeiro texto. Ou até mesmo você que já lançou e usa um pseudônimo, quem sabe, e você fica que nem eu lá, conferindo sempre se as pessoas estão lendo, se tem feedback, se tem comentários, se elas estão gostando, e você fica com medo das críticas. Então, essas sensações aqui que a gente vai debater nesse vídeo, e eu vou aproveitar e vou te falar um pouquinho da minha história de como eu me joguei, né, me lancei no mundo, digamos assim, para que eu de fato começasse a me aceitar como escritora. E como eu falei no início, eu não tenho livros publicados, mas eu tenho e-books publicados. Também eu sei a sensação um pouquinho assim, de como é frustrante a gente não ter bons resultados, sendo que a gente trabalha às vezes, né, pesquisa, e senta a bunda na cadeira, escreve, leva um tempão para analisar, pesquisar, revisar, editar, tal, escrever essa sensação que fica de a gente querer vender, a gente querer ser visto, ser lido e tudo ir pro buraco, entende? Só ficar a frustração, que eu acabei de ler, inclusive, aqui no livro da impostora, né? E vim logo gravar esse vídeo aqui para não perder o fio da meada. Então, quando foi que eu comecei, né? Quando eu me lancei? Eu me lancei, digamos assim, no mundo, como escritora, digamos assim, lá em janeiro de 2020, né? Que está fazendo aí 7 anos, né? Que eu me lancei como escritora. E eu comecei a me ver como escritora no sentido de que eu perdi o medo de publicar. Não que de fato eu comecei a me ver, porque eu só comecei a me ver agora mais recentemente. Mas a sensação é bem esquisita, porque até então eu só escrevia nos meus diários. Eu só escrevia nos meus cadernos, né? Que eram os meus diários, uns cadernos grandes, pequenos, textos, né, soltos, pensamentos aleatórios. Como eu havia perdido a minha mãe, né, em abril de 2019, eu fui morar sozinha, lá no sertão, lá perto da casa da minha irmã. Quando eu me mudei daqui e fui morar no sertão sozinha, eu me senti sozinha, né, literalmente. Então eu vi que a escrita era a minha única companhia. Sempre foi, né, digamos. E, gente, eu, a única coisa que eu pensei foi até, inclusive, também na virada do ano, assim, a minha irmã perguntou se eu queria vir pra cá, né, que morava perto dela lá. E eu disse que não queria vir, que é a cidade que eu tô morando aqui agora, no interior do Ceará. E fiquei por lá mesmo e aproveitei que eu tava lá sozinho e comecei a fuçar todos os meus cadernos que até então eu tinha levado pra lá, né? E textos anotados. Peguei tudo assim que eu encontrei nas gavetas, nas caixas e saí juntando. E eu montei essa ideia que já estava na minha cabeça há um tempinho, né? Que era fazer uma página para lançar só frases. Era a minha ideia inicial. Uma página de frases, de pensamentos meus, né? De escrita, porque eu ficava vendo, mal tinha frases sobre escrita. Eu estou falando de 2020, né? Até que poderia ter, assim, mas eu não via que eram as frases que eu queria ler, digamos, né? Que eu queria publicar. Eu queria com as minhas imagens, né? Com os meus pensamentos, e eu não via. Eu via mais os escritores e tal, assim, então eu não queria ficar repostando que tava todo mundo publicando na época. Eu tenho essa coisa de ser diferente dos outros. Então eu fui fazer do meu jeito. Fui colocar minha cara a tapa, né? Fui me desafiar. E eu gostei disso e eu acabei juntando lá várias frases, vários textos que eu encontrei no caderno, várias anotações, né, de um tema específico. Lógico, como se já uma bomba criticando lá a questão das redes sociais, como sempre, criticando o excesso de telas, como sempre. E eu lembro que eu fiz um textão, assim,
Aí eu fiquei, nossa, eu acho que não vai dar certo eu postar. Porque até então eu nem sabia que dava pra fazer carrossel, eu acho que nem dava pra fazer carrossel nesse tempo. Só sei que eu peguei, fui diminuindo, reduzindo o texto. Era um textão, fui reduzindo, até que ele ficou em um bloquinho, assim, um parágrafo único. E eu falei assim, é isso aqui mesmo. Aí só fiz jogar lá no editor, acho que era no Canva que eu usei. E depois joguei no Instagram, publiquei e usei um filtro lá do próprio Instagram. E acho que até uns 2 anos atrás a minha irmã me mandou esse meu primeiro post lá. Que eu nem lembrava, nem sabia que ela guardava isso. Eu fiquei, meu Deus, eu escrevi muito ruim, gente. Eu escrevia péssimo, péssimo. Era uma vergonha. Então, cara, você começa a ver. Eu comecei a ver o tanto que evoluí. E a partir daquele bloquinho, daquele parágrafo, eu comecei a perder o medo de me lançar, né, no mundo, de colocar para fora os meus pensamentos, dividir com o mundo, aquilo que estava dentro de mim, aquela raiva, né, da vida, o luto, sabe, a solidão. Eu comecei a colocar para fora em forma de texto de reflexões, questionamentos da vida, sobre injustiça, sobre mentira, sobre raiva, rancor, desespero, essas coisas melancólicas, né? Não deixa, não escapa. Então eu comecei a perder o medo. Depois que eu lancei o primeiro parágrafo, esse primeiro bloquinho de texto, eu não parei mais. A questão aí, assim, a minha dificuldade foi tentar escrever reduzido dentro dos 2.200 caracteres do Instagram, porque eu escrevia muito, né? Eu sempre escrevi muito, como eu era acostumado a escrever nos diários. Então, não dava para eu sintetizar os meus pensamentos dentro de 2.200 caracteres. Eu não conseguia sintetizar. Aí eu pegava e jogava nas legendas e ficava assim esteticamente terrível. Então foi assim que eu acabei me lançando no mundo, né? Me publicando aí para o mundo e me lançando, saindo do anonimato, assim, chutando para a barraca e escrevendo tudo errado, tudo torto. Os textos estão lá, se vocês quiserem ver, vou colocar aqui abaixo, meus pensamentos de eu. Eu acho que eu arquivei alguns, né, os antigos e tal, mas tem muitos textos lá, acho que daquela época ainda. Então eu fico vendo, eu deixo lá, porque eu fico avaliando e vendo o tanto que eu mudei. Algumas coisas permanecem, né, de pensamentos, de crenças, né, de visões de mundo. Só que outras não, outras eu já mudei muito. E principalmente a minha escrita foi mudando, porque eu fui amadurecendo, eu fui estudando, eu fui entendendo, até do próprio algoritmo, né, do Instagram. Quem me segue já sabe que eu não sou muito de estar postando, né, tem dias que eu sumo, né, como hoje. Aqui, tô gravando já é 11, né, de janeiro. Então, ontem, dia 10, eu não entrei, não postei nada. Então é assim, eu posto, depois saio e sumo, e depois volto e posto alguma coisa. E tô focando mais no Substack, mais aqui no YouTube. Se você quiser me acompanhar também, vou deixar o link abaixo, né, para você me acompanhar no Instagram. Mas fica por aqui. Veja mais os vídeos aqui, que é onde eu tô mais ativo. Gente, é muito assim. Você tem que ter muito sangue nos olhos e você tem que amar muito a escrita para você conseguir se lançar sozinha, sem ter ninguém ali do seu lado te dando like ou falando, nossa, o que você escreve é legal. Porque eu não tinha. E hoje eu tenho uma Rai, né? A minha namorada, mas eu não tinha. Eu me sentia só, eu estava literalmente sozinha, né? Porque fui só eu e com a minha cara e a minha coragem. E eu agradeço, assim, a essa Samira lá de 2020 por ter essa coragem, né? Porque só assim eu consegui chegar aqui neste canal. Falar pra vocês sobre esse processo, né? De se lançar. Esse processo de se ver. Agora eu vou falar essa outra parte de se ver como escritora, que também não é fácil. Porque a gente fica cheio de autossabotagens, como eu falei. A gente fica se comparando com outros escritores que já estão lá na frente. Às vezes eu abro o Instagram, eu vejo essas meninas mais novas do que eu falando de publicações, que estão escrevendo o segundo ou terceiro livro, ou já estão no quinto, e eu fico, meu Deus, eu não sei nenhuma ainda. Eu já tenho 33 anos, entende? A comparação, ela já vem assim, pega na gente, joga no chão e pisa na nossa cabeça, entendeu? Porque a gente fica sempre nessa comparação, nesse loopzinho aí chato de ficar, nossa, fulano lançou, é mais nova, e você não lançou nada ainda, aí você vai para as biografias dos autores, aí você vê os autores lançando com 20 e poucos anos, da Rai. Tava falando da Clarice, né, Rai? Que lançou com 20, o quê? 24, 27, não sei?
Pronto, a Clarice lançou o primeiro livro com 24 anos e eu já tenho 33 e lancei só meus e-books, olha lá. E esses textos, né? Mas, gente, é a trajetória individual de cada um. Hoje eu não tenho mais pressa, digamos, né? Eu quero, sim, lançar meus livros, eu estou escrevendo histórias aí, a Rai está acompanhando meu processo, e ela fica me cutucando para eu terminar as minhas histórias. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada, a sua trajetória. E o mal, eu acho que está aí, nas comparações absurdas que a gente faz, até injustas, de ficar, olha, fulana é mais nova e lançou. Sim, mas ela tem a trajetória dela. Ela tem uma outra realidade, entendeu? Ela buscou, sei lá, se dedicou e ela tem, ela fez network, sei lá, ela tem pessoas que colocaram ela dentro de uma editora. E eu não tenho. E eu conheço pouquíssimas escritores, eu conheço pouquíssimos escritores, apesar de eu ter feito parte de grupos, eu conheço poucos escritores. E eu tô me virando do jeito que dá. Tô aprendendo junto com você, já que você estava nesse vídeo, eu também fico vendo outros vídeos e aprendendo todos os dias de alguma forma e melhorando a minha escrita, porque né, se você chegou aqui agora, eu sou revisora, já atingi aí a marca de 100 livros revisados e outros textos. Então isso tudo foi me dando respaldo para eu investir na minha carreira profissional, que é o que eu faço hoje. Né? Com este canal eu estou também melhorando as minhas habilidades e a minha própria habilidade na escrita e entre outras habilidades aqui que eu estou desenvolvendo com o canal. Eu quero que você foque nisso. Eu quero que você foque na sua jornada pessoal. Quero que você não foque em ser a Samira que escreve todo dia e que escreve desde os 14, 13, 15 anos. Mas que você saiba quem você é e onde você quer chegar. Eu falo dentro do manual sobre isso, né? De a gente respeitar o nosso tempo. Dentro do manual eu escrevo todo dia. Vou deixar aqui do lado pra vocês verem que é o que eu escrevi. Respeite o seu tempo. Escreva no seu tempo. Entende? A gente tem essa pressa absurda porque a gente fica olhando nas redes sociais e as pessoas ficam se comparando demais, gente. Por mais que a gente fale que a gente tem o nosso tempo, né, tem a nossa jornada, a gente acaba se comparando. E é chato você ficar com autocobrança. Porque às vezes você está escrevendo uma coisa tão legal, aí, como eu coloquei no manual, né? Tô dando aqui um spoiler. Aí você está escrevendo lá um poema, aí você lança lá no grupo de escrita, aí vem uma pessoa e fala, não, mas seu poema não tá esteticamente bonito, não tá rimando, tá faltando uma correção aqui gramatical, você tá errando nisso, tá errando naquilo. Não que seja ruim você receber esses feedbacks, mas tem gente ali que vai fazer isso só pra te diminuir. Eu participei de grupo de escrita e eu fui ADM até vai fazer quase um ano que eu desfiz um grupo. Acho que em março do ano passado eu desfiz um, que já tinha uns 2, 3 anos. E era assim, gente, eu ficava horrorizada, porque eu ficava falando, olha, gente, respeito o pessoal que tá chegando agora. E era tudo marmanjão, gente que já escrevia há anos e tal, assim, e tudo rebaixando os outros. Tudo gente que se dizia ser expert num assunto, né, na escrita, na jornada literária, editorial, e que ficava rebaixando os outros, rebaixando que estava começando, rebaixando os meninos mais novos, rebaixando que já tinha sido publicado, e ficava dizendo que os livros das pessoas iam parar no cemitério literário, entendeu? Gente, coisas absurdas, que eu cheguei ao ponto de desfazer o grupo, porque nem eu estava suportando mais de tanta coisa negativa. Então, mais um spoiler que eu posso dar aqui é sai de grupo ou entre em grupos de pessoas sérias. Eu acredito que existam. E foque nos seus textos, nos seus livros, nas suas obras. Foque na sua jornada. E você vai parar de se comparar com os outros, né? E se comparar consigo, com a sua jornada, como eu estou fazendo agora com este canal. A partir do momento que você olhar para trás e você ver o tanto que você evoluiu. Por isso que é bom você não apagar o que você escreveu. Tenha arquivado a sua jornada. Arquive sua jornada. Anote frases, anote datas, anote como você se sentia, anote como você quer se ver. Eu também falava isso quando eu tava nos meus diários lá. Quando eu era adolescente, eu falava que eu queria. Não que eu queria ter um canal, né? Mas eu falava que eu queria lançar os meus livros um dia, que eu queria ser ovacionada, que eu queria dar autógrafos. Tem tudo isso que talvez você que está chegando aqui agora, você é a mesma coisa. Porque nós temos essa sede, né? Igual, assim, pelo pote de ouro, né? Nós temos a sede
que na verdade a minha sede maior, eu acredito que também deve ser a sua, é de ser lida, é de salvar a vida das pessoas através das nossas palavras. Eu encaro a escrita como um chamado divino, né? Um propósito mesmo assim. E eu sigo e eu vivo este chamado, eu cumpro ele todos os dias quando eu escrevo. Então, se você chegou aqui e não foi à toa, você está fazendo parte desse meu chamado. Obrigado por estar aqui agora, até agora, né, nesse vídeo. E eu espero que este vídeo tenha te ajudado aí um pouquinho a esclarecer sobre essa sensação, esse sentimento de você se sentir até incapaz, né, de não lançar, mas você vai sim tomar coragem de lançar um dia, eu acredito, em nome de Deus. E você tenha coragem e você se lance no mundo, que os teus textos venham alcançar outras pessoas. Se você já escreve, deixa aqui abaixo, né, a tua página no Instagram ou Substack, uma zoeira, alguma coisa, para que as pessoas consigam te encontrar, para que eu também possa ler coisas diferentes, né, daquilo que você pensa, a tua visão de mundo. Deixa aqui abaixo nos comentários, eu vou gostar de ler, eu gosto de ficar vendo assim, até para ir comprando a minha escrita no sentido de ir melhorando e corrigindo, entende? Essa troca é muito favorável e é o objetivo deste canal. Seja muito bem-vindo por aqui se você chegou até o final. Assiste aí os outros vídeos. Vamos continuar juntos nessa jornada e eu te espero no próximo para a gente continuar falando sobre esse universo fantástico, maravilhoso que é o da escrita e das palavras. Até lá!